Olá, queridos amigos inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma segunda-feira. Na segunda-feira, o que a gente posta de vídeo, hein? O quê? Eu não escutei. O quê? Respondendo aos scribes, não é mesmo? Mais uma segunda-feira lendária com um monte de perguntinhas. Eu separei algumas, tá? Infelizmente, veio uma leva, eu acho que de novos inscritos, que... de novo, aqueles mesmos recados, tá, gente? Vamos lá. Eu não faço análises de pessoas, de fotos ou de vídeos. Então, muita gente me mandou foto, vídeo. Analisa aí. Eu acho que eu vou ter que começar a falar. Eu não faço análise de inscritos. Imagina o seguinte. Uma criança de 12 anos de idade me manda uma foto e fala: tio Spook, analisa o que eu tenho. Eu acho que eu sou médio ou sou claro e evidente. Tá bom. Eu vou, analiso a foto e falo: olha, criança, existe um obsessor nas suas costas, assim, assim, assim. Aí o pai chega pra mim e fala: cara, que direito que você tem de chegar pro meu filho de 12 anos e dizer que ele tem um obsessor nas costas? Criança tem um obsessor? Claro que tem, como todo mundo tem. Eu não vou ficar colocando caraminhola na cabeça das crianças, ou mesmo de adolescentes, que acham que são alguma coisa no mundo espiritual e a única coisa que eles têm são obsessores. Eu vou ter que assumir uma responsabilidade sobre ela, sobre a família. Obviamente que uma criança de 12 anos não tem recursos financeiros para pagar o tratamento comigo, para retirada de todo e qualquer tipo de energia, porque o meu trabalho é cobrado. E aí, quem se ferra sou eu. É aquela coisa, né? Se você achou, é teu, você cria e cuida. Então, eu não faço análises de ninguém. Meu pai sempre falou: o que é justo para um, é justo para todos. Então não tem exceções, tá? Tem gente de outros países que vem me pedir: faz análise, eu quero saber se eu sou médium. De novo, a gente postou, eu, os universitários aqui, toda a equipe do Spook Houses, que nós temos essa força, não é mesmo, de continuar o canal. Nós postamos uma playlist com mais de 10 vídeos chamado Mediunidade, que é o guia para vocês, para entenderem o que é a palavra mediunidade, o que é a sensibilidade, o que é a espiritualidade, como se exercita isso, tem tudo lá. Mas as pessoas assistem a um vídeo, de preferência de análise, e aí vem me perguntando milhões e milhões e milhões de coisas. Por favor, explorem mais o canal, porque foram centenas de e-mails de histórias da vida, contos, relatos, experiências, e para mim, eu não quero ofender ninguém, mas isso para mim não tem validade alguma, porque a vida de cada indivíduo, ela é diferente uma da outra. Quando eu coloco dos 50 bilhões de fatos da minha vida para vocês, é para que vocês entendam o que como surge a espiritualidade ao longo da existência de um ser humano, porque muitas pessoas me perguntam: cara, como é que você chegou até aí? E eu relato isso por meio dessa playlist. Então é para que as pessoas entendam como funciona o desenvolvimento espiritual ao longo de uma jornada de uma pessoa que buscou, entrou em centros espíritas, fez toda uma formaçãozinha espírita, depois de 10 anos, saiu desse processo, foi buscar outras crenças. Então lá tem tudo para vocês, tá bom? Então, por favor, não me mandem mais historinhas para contar fatos da vida de vocês, porque esse não é o canal para compartilhar experiências desse tipo. Tem canais do YouTube que utilizam a historinha de vocês para ganhar playlist, e aí eles monetizam essa playlist, ganham dinheiro sobre a história de vocês. Aqui não. Aqui é o seguinte: eu dou uma aula de espiritualidade para vocês, mostro análises, mostro o meu testando demo, como vocês já viram, os EVPs, é um trabalho, e a partir do meu trabalho, do meu conhecimento, eu monetizo o meu canal. Eu não uso o conhecimento de vocês, a experiência de vocês, ou a vivência que vocês dizem ter para ganhar dinheiro sobre vocês. Outros canais fazem, o que eu não acho justo, porque parece que eles propagam as historinhas. E assim, criança de 12 anos vai ver bicho-papão em tudo que é lugar. Adolescente vai jogar tabuleiro ou Ouija e aí começa a ter problemas e vira histórias, vira conto, sabe? Quer dizer, as coisas elas têm que ser muito mais assertivas, dizendo: cara, eu tenho um problema assim, assim, assim na minha casa.
eu preciso fazer um processo de limpeza de casas ou um processo de tratamento na retirada dessas melecas ao longo de toda a minha vida que eu me meti para com você. Beleza. Aí ele manda no limpeza-de-casas@gmail.com e aí a gente pode ajudar vocês. Caso contrário, eu não vou analisar historinhas, tá bom? Mas vamos lá. Eu separei algumas perguntas, eu não sei quanto tempo isso vai dar de vídeo, mas eu espero que dê um tempo bom para que todo mundo consiga aproveitar cada vez mais. Infelizmente, eu descartei mais de 100 e-mails só de porcarias. E aqui eu acho que foram as perguntas que mais estavam relacionadas ao canal. Jonatas PDC. Olá, Rodrigo, me chamo Jonatas. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou destacar só uma. Eu não sou uma pessoa de oração, mas possuo fé em Deus. Sigo os princípios bons da vida. Não bebo, não fumo, nem uso drogas. Por eu não ter o hábito de orar constantemente ou exercitar a minha fé diariamente, o mundo espiritual pode me afetar? Obrigado e ficaria grato por responder essa pergunta. Jonatas, quando eu era criança, tinha lá os meus 10 anos de idade, eu também não bebia, não fumava, não usava drogas, brincava de futebol e o meu pai era repleto de obsessores e os obsessores do meu pai me afetavam. Tá no vídeo dos 50 bilhões de fatos. A questão é, existe um princípio no Oriente que diz que o mundo todo está interconectado. O ser humano está interconectado entre si e entre outros reinos, seja o reino vegetal, o reino animal, né? Outros reinos. Então o universo todo, nosso universo, que seria o planeta Terra, ele se comunica. O fato de você sentar perto de uma pessoa que usa drogas pode levar você a ter certas vontades. Porque existem as formas de pensamento que ficam em volta desse indivíduo que o induzem cada vez mais à dependência de tais drogas. Então, quem senta do lado dessa pessoa e o corpo de energia for suscetível a esse tipo de influência, você vai absorver essas melecas e vai começar a despertar certas vontades e desejos momentâneos. Então, existem pessoas que, por exemplo, falam, cara, tô com vontade de beber. Ou, cara, tô com vontade de fumar um cigarro. Mas de onde veio essa vontade? Da necessidade emocional ou de alguma forma pensamento que o induziu a isso? Seja até mesmo você olhar uma propaganda na televisão de uma cerveja pode induzir as formas pensamentos que estão sobre você, o seu corpo de energia, a te levar a ter o desejo. Então, assim, o fato de você não consumir substâncias não implica que você é um bom menino e que você está livre de qualquer meleca. Não. Significa que você está purificando o seu corpo cada vez mais, você está cuidando do seu templo, não é? Existe até uma passagem bíblica sobre isso. Mas o seu corpo é seu templo e você está zelando pela sua boa saúde. A questão é, todos nós somos tentados 24 horas por energias ruins? Sim, somos. Então você não está livre disso. O fato de você orar ou você dedicar uma palavra para com a sua divindade, não necessariamente só o fato de orar, mas de conversar com Deus, de estabelecer uma comunicação constante com o seu Deus, isso faz com que você desperte certos pontos de energia no seu corpo que estão conectados diretamente a Ele. Isso facilita certas, vamos dizer assim, sensibilidades ao mundo. Então, isso pode fazer com que você se torne uma pessoa mais, como é que eu posso te colocar? Mais sensitivo, com uma espiritualidade um pouco mais aflorada, com uma educação religiosa temerosa muito maior. Isso facilita o processo de você entender quem é cada vez mais o seu Deus e estabelecer uma fácil comunicação com Ele. Tá? É complicado quando a gente não acredita em Deus, não acredita no poder da oração. É complicado. Não que os ateus estejam errados. Um ateu que segue os bons costumes, ele obviamente não precisa estar 100% ligado a um Deus. Ele simplesmente está ligado aos bons costumes da vida, a caráter, a coisas que realmente os fazem ser uma pessoa digna. Então, assim, verifica essa questão de como você pode fazer para voltar-se a se comunicar com o seu Deus, sem precisar ter aquele processo de oração meio maçante, mas sim conversar com Deus dentro de um princípio de entrega
ele é satisfatório, ele é muito bom para você. Daiane Paula. Tio Spook, no seu vídeo sobre XXX Tentacion, que foi extremamente polêmico, não é mesmo? Você diz que Ruff tem mais ou menos 8 obsessores ao lado dele. Aí vem a minha pergunta. Existe um limite de obsessores que um ser humano possa aguentar essas energias ruins ou não? Daiane, sua pergunta é muito legal. Eu vou te falar como uma pessoa que trata há 15 anos o ser humano, não é mesmo? Eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas com um obsessor tranquilo e pessoas que tinham realmente dezenas de obsessores. Eu lembro, eu morava num apartamento, num bairro meio que se tornou-se muito agitado em São Paulo. Começou a aparecer bares, restaurantes e festas. Mas eu gostava daquela região, não por causa das baladas, porque o apartamento era bom mesmo. E aí entrou em contato um rapaz comigo. Seu Rodrigo, eu preciso de ajuda, eu fui em todos os lugares e ninguém conseguiu me ajudar, e você é minha última esperança. Eu falei, caracoles, o cara vai morrer. Que isso, não é possível. É câncer terminal, o que é isso? Ele falou, eu preciso conversar com o senhor pessoalmente para fazer o tratamento. Naquela época eu atendia, eu tinha uma sala de atendimentos. Tá bom. Eu não era tão conhecido, a técnica que eu trabalhava, ela era muito mais de boca a boca. Então pessoas que conversavam com pessoas indicavam, então era só indicação. Aí entrou um rapaz que parecia o Homer Simpson em casa, sem brincadeira, igualzinho. Ele entrou em casa, sentou no sofá, olhou para minha cara, falou: eu passei por dezenas de mães de santo, pais de santo, e ninguém conseguiu resolver o meu problema. Todos falaram que eu estava sendo atacado por obsessores e eu preciso realmente retirar tudo isso de cima de mim. Falaram que isso iria me causar problemas sexuais, problemas emocionais e eu estou com muito medo. E ele falava assim mesmo, tá? Não é brincadeira. E ele não ria, ele era sério, assim. Aí eu tive um ataque de riso. O cara ficou irado comigo, Daiane, mas ele olhou pra minha cara, como assim o senhor ri da minha cara? E eu ria, eu falava, cara, eu tenho problema, eu resolvo em 10, 15 minutos no máximo. Como o senhor ousa? Tá bom. Ele entrou no meu quarto de tratamento, mas parecia, sem brincadeira, o Darth Vader entrando assim, acompanhado pelos aqueles soldadinhos brancos, né, os Star Troopers deles, mas eram assim, sem brincadeira, devia ter uns 15, 16 caras grandes com olhos vermelhos atrás do cara. E naquela época não era tão bom assim nessa técnica, né? Hoje eu sou muito mais punk, eu sou muito mais forte nesse processo, mas naquela época eu não tinha tantas habilidades quanto eu adquiri hoje. E aí eu falei, bom, isso aqui vai me dar trabalho, eu vou ter que chamar uma ajuda espiritual, porque isso aqui vai dar pau, né? E na época eu atendi centro de Umbanda, falei, vou chamar a galera de Umbanda, os caboclos, né? Então eu chamei os caboclos ficaram em volta ali, olhando, falando, ó galera, eu não tinha uns universitários naquela época. Falei, ó galera, se der meleca, vocês me seguram, aí eu tranco, beleza? Beleza. O cara sentou na cadeira, ficou assim, ó, cabisbaixo. Aí eu, tirando as melecas, e você só viu os olhinhos vermelhos, assim, saindo do cara, mas, Daiane, os bichos, eles eram horrorosos, eles tinham uns 2 metros de altura, mais largos, assim, com as mãos cheias de dentes, cheias de unhas e os dentes saltados, e eles davam a volta, tentavam me pegar, isso é sério, eu juro pra vocês, isso não é brincadeira, essa história é real. E eles tentavam me pegar, e eu segurando energia, tirando energia deles e tudo mais, e os caboclos correndo, segurando a meleca. Eu tirei do cara mais de 20 obsessores. Foi uma sessão que levou mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouquinho, tá? Por quê? Porque é um processo cirúrgico, que eu tenho que ficar tirando de cada um dos pontos, verificar o estrago que cada criatura fez em cada ponto de energia, refazer os pontos de energia dele, fazer com que tudo volte de uma maneira a fluir normalmente, porque esses pontos estão ligados a vários corpos. Não só o corpo físico, mas o corpo emocional, mental, tem outros corpos que também têm uma certa correlação. Depois que eu tirei toda essa meleca, foram mais de 20 obsessores, com certeza que estavam com o cara, e o cara estava cabisbaixo, eu terminei, eu estava pingando, suando. Aí eu falei pro cara, pode abrir o olho. O cara não abriu o olho.
O cara tava cabisbaixo e ficou. Eu falei, matei o cara, Daiane. E agora? E agora? O que que eu faço? Vou lá, cutuco o cara levantou, olhou para os lados. A primeira coisa que ele fez, ele deu um sorriso. Ele sorriu. Ele falou, cara, eu tô me sentindo muito bem. E sorriu. Eu falei, nossa. Aí ele pegou o dinheiro, olhou para minha cara, falou, cara, isso daqui não é nada perto do seu trabalho. E ele me pagou. Acho que um mês depois, só para você ter uma ideia, ele trouxe a mãe para fazer o tratamento e a mãe estava com câncer. E aí é outra história. Mas assim, não existe um limite de obsessores que um ser humano possa vir a ter. Muitos seres humanos, eles caminham na linha tênue do bom senso. As pessoas ainda vivem naquele período de inquisição, não é? Que assim, eu vou beber, vou fumar, depois eu domingo eu vou na igreja e liberto-me dos pecados. E não adianta, não funciona. O ser humano, ele peca por natureza, seja em pensamento, seja em atitudes, seja em comportamentos, seja nos seus desejos mais mundanos, no que for, Daiane. Cada atitude, cada ação leva uma reação. Cada negação que você tem contra si mesmo, contra a sua natureza, o mundo espiritual lhe devolve isso e atrai obsessores, atrai energias ruins para cima de vocês. E é o que eu sempre falo, tome muito cuidado com as coisas que vocês desejam, com as coisas que vocês fazem, porque vocês vão acabar atraindo essas melecas cada vez mais para a casa de vocês. E de novo, como eu falei na primeira pergunta, nosso vizinho de porta também atrai coisas, nosso vizinho de cima também atrai, quer dizer, as pessoas que nos relacionamos, eles também podem nos atrair. Então, esses obsessores é que nem um mar repleto de tubarão. Se ele quiser, ele vai ficar atrás de você. Ele pode te abocanhar ou não. Depende do que realmente é interessante para ele. Mas essa história é verdade, tá? Eu juro para vocês. Tem que jurar, porque tem muita gente que duvida das coisas que eu falo. Mas é verdade, não estou mentindo, não. Leandro Santos. E aí, tio Spook? Olha, eu novamente aqui. Não paro de perguntar. Minha dúvida é a seguinte. Quando o senhor falou a respeito da Umbanda e falou que as divindades de lá são vibradas por entidades que estão perdidas e utilizam deste meio para ter um alívio kármico e serem levadas de volta a Deus. Mas o que seriam essas entidades perdidas? Seriam obsessores com uma certa consciência? Poderiam um bestial fazer isso ou são apenas espíritos? Vamos lá, Leandro. É assim, aqui no Brasil nós temos algumas religiões que foram derivadas dos povos africanos. Derivadas, mas elas não são relacionadas aos povos africanos. A Umbanda, ela tem muito mais uma formação abrasileirada do que africana. Se você vai para a África e você conversa com os africanos, você vai ver que tem orixás que você nunca ouviu falar, você vai ver que tem cultos que você nunca ouviu falar, você vai ver como é que é praticado em cada tribo, cada família a devoção pelos orixás. Cara, é um mundo completamente diferente. Quando chega no Brasil, surge a ideia da Umbanda, que surge num centro espírita kardecista em Niterói. Muito bem. Eles possuem a formação de 7 linhas. Na África não existe o conceito de 7 linhas, existe o conceito de centenas de linhas que as pessoas seguem por uma tradição familiar. Quem é descendente de Oxóssi vai seguir a devoção a Oxóssi. E aí a tribo ou a tenda dessa pessoa que é o representante de Oxóssi legal dentro daquela comunidade é um arco e flecha que às vezes fica na própria porta de lá. Aqui, então, você tem as 7 linhas. Essas 7 linhas é formada por 7 grupos de orixás. E se você entrar em conceitos do Rubens Saraceni, por exemplo, que tem muita gente que ama e odeia o Rubens explica isso para 14 linhas baseado na negatividade e positividade. Então, ele acha que existem Oxum, Oxumaré. Um outro conceito um pouco mais delicado da Umbanda, que é uma Umbanda mais mística. Mas, a grosso modo, são 7 linhas que você vai encontrar. Existem linhas que foram adjacentes, ou seja, foram agregadas. Então, linha do Oriente, ciganos, quer dizer, egípcios, povo egípcio, tem monges que vão trabalhar. Quer dizer, você fala, cara, o que é isso?
é terra de ninguém. Mas é uma forma que eles acharam de pessoas que se perderam na vida, são espíritos que estão vagando, poderem serem resgatados prestando serviços a um grupo, uma comunidade, ou aquilo que a gente chama de centro espírita. Então você vai no centro espírita, tem lá uma mesa cheia de papelzinho e você escolhe com quem você quer passar. Caboclo Cobra Coral, Caboclo Sete Folhas, Caboclo Tupinambá, sei lá, tem esses nomes, tá? Aí você fala, vou passar aqui com 7 folhas. Por que tem um monte de nome? Porque são, vamos dizer assim, subcategorias dentro da linha de Oxóssi. Então, dentro da linha de Oxóssi, você vai para a África, Oxóssi é Oxóssi, ponto. Não tem essa segregação. Aqui no Brasil segregou. Então, você tem lá, Caboclo Cobra Coral. Beleza. É o nome que a entidade se denomina, para poder atuar dentro de um centro de Umbanda. Esse é o nome do cara? Não. O nome do cara era, sei lá, José da Silva. Ele era um espírito que precisou evoluir. Então ele entra dentro dessas 7 linhas e vai se dedicar dentro dessas 7 linhas para poder trabalhar e prestar o seu serviço a um grupo que precisa de ajuda. Muito bem, você vai lá, conversa com ele. Ele tem os trick-tricks, tem um monte de coisa. Então, se vocês vão entender melhor na playlist de mediunidade quando a gente fala sobre esses assuntos. Mas ele vai te dar o passe, ele vai te dar uns conselhos e tudo mais, mas nada mais, nada menos é um espírito que está precisando ser resgatado. Obsessores trabalham nessa linha? Dificilmente. Criaturas mais ardilosas ou criaturas mais que estão dentro do reino espiritual mais denso vão trabalhar com isso? Não. Porque elas já estão no princípio da maldade, elas já estão nas sombras atuando de uma maneira mais agressiva, mais violenta, mais incisiva sobre as pessoas. Somente vão atuar quem são os espíritos que precisam de uma luz, já tem um pouco da percepção dizendo, se eu quiser realmente continuar a queimar o meu karma aqui na Terra para ser resgatado, a melhor coisa que a gente chama é Titan and Given, que nas Filipinas a gente chama do princípio de dar e receber. Se eu quero evoluir minha consciência, eu vou trabalhar, atuar para que essa consciência seja cada vez mais evoluída e eu perceba, depois de um tempo, que eu atingi o reino de Deus. Então é mais ou menos assim que eles fazem, ok? Isso é um grosso resumo, mas realmente, a grande maioria são espíritos. Obsessores, eles não vão trabalhar em centros espíritas assim, tá? De cara, você não vai ver centro de Umbanda doutrinando os obsessores. Kardecista tenta, mas o de Umbanda eu acho que eles acabam não perdendo tempo com esse tipo de coisa. Nicolas Oliveira. Olá, tio Spook. Meu nome é Nicolas, tenho 16 anos. Calma, não vai vir nenhum vórtice, ó. Tá aqui, tá? Tá aqui esperando a digna pergunta. Então vamos lá. A minha curiosidade é a seguinte. Você, como uma pessoa experiente no centro de Umbanda, de novo, queria te perguntar uma coisa. Eu fui no centro de Umbanda e foi incrível. Meu Deus do céu, eu conversei com o Caboclo Ventania, Caboclo Ventania. E depois conversei com o cigano. O Caboclo falou que eu não deveria abraçar o mundo. Já o cigano falou que eu tinha uma energia muito bonita. Eles sempre vão falar essas coisas. Que ele já estava me cercando, procurando entender o que eu era, e quando o médium incorporou, ele falou que a minha energia era muito parecida com o Preto Velho. Que nada a ver, centro viajante. Agora vem a minha pergunta. Se eu entrar num centro de Umbanda, eu não vou mais poder sair? Pois a minha mãe e minha madrinha me falou isso. E eu fiquei muito frustrado com isso. Elas falaram que se eu sair, a minha vida pode virar para trás. É verdade isso? O que eu falei para vocês? Parece que a gente, né? Quando eu postei um vídeo chamado A Maldição da Umbanda, todo mundo... mas isso não existe, você tá colocando coisas que não existem, não sei o quê. Aí eu recebo os e-mails. Ô tio Spook, é verdade, cara. Minha vida virou de ponta pro ar quando eu mudei de centro. Tio Spook, eu abandonei a Umbanda, realmente as desgraças aconteceram na minha casa. Tá aqui, é um reflexo disso. Quer dizer, a praga de mãe e da madrinha, né? Fala, se você sair, nós vamos acabar com a sua vida. Pequeno Nicolas. Isso acontece, infelizmente acontece. Vamos explicar, tá? O centro de Umbanda, infelizmente eu trabalhei 10 anos na Umbanda.
Eu era médium de incorporação, dava passe, dava consulta. Eu tive grandes guias que realmente foram maravilhosos na minha vida. Eu tenho até a bengala do Preto Velho que fica no meu carro, tá? Eu charuto, essas coisas, mas eu não fumava, não bebia, era mais simbólico, tá? Eu nunca usei drogas dentro de centro espírita, nunca fumei, beber. Ficava bravo quando eu tinha que tomar banho de cachaça, eu ficava uma onça. Mas os centros espíritas hoje de Umbanda, eles têm um negócio muito sério, que é o seguinte: se você vem até mim pedindo ajuda, eu vou te ajudar. Mas existe uma relação de cumplicidade. Eu preciso que você me ajude da mesma maneira que você quer que eu te ajude. Sério? Sério. Então, mediante a sua ajuda, ou seja, você vem, toma o seu passe, contribui com a casa, ajuda, faz doações, divulga a casa e, como eles fazem, como eu já falei em vídeo, já falei na playlist de mediunidade, todo mundo para eles é médium. Por quê? Porque eles precisam cada vez mais de pessoas trabalhando. Trabalhando como cambono, trabalhando como cavalo, para que vocês possam alimentar cada vez mais financeiramente. Olha! A estátua ficou brava, caiu! Eu devo ter esbarrado. Tudo bem, não quebre as minhas coisinhas, tá bom? Então, o que acontece? A casa vai trabalhar dessa maneira. Então, de novo, para casa, todo mundo é médium. Como assim? Ela precisa que as pessoas venham trabalhar. Indo trabalhar, vocês fazem doações financeiras, fazem doações de serviço, ajudam com material de limpeza, ajudam com varrer, limpar a casa. Eles crescem cada vez mais e isso faz com que a casa ganhe notoriedade, ganhe mais pessoas para atender e gire mais recursos financeiros. Então, assim, existem muitos erros aí, tá? Primeiro, o erro das pessoas virem te falar o que você acha ou quer escutar, porque isso te agrada e faz com que você vá cada vez mais à casa. Ninguém vai olhar para você e falar, cara, você é um mau caráter, safado, sem vergonha, porque depois você nunca mais volta, tá? Eu trabalhei no Centro Espírita, no Jardim São Luís. É um lugar muito humilde, muito pobre aqui de São Paulo, mas era um lugar muito místico. E assim, a violência imperava. Então cadê o Ogan que não veio hoje? Morreu esfaqueado ontem. Próximo, quem vai tocar os atabaques? Você falou, quê? Era assim, sem brincadeira. E lá, quando a gente abria a porteira para as pessoas virem tomar o seu passe, ninguém ia. Por quê? Porque tinha medo. Juro para vocês. A menina ia lá, abria a porteira, e eu estava incorporado com o Preto Velho na época, eu olhava, né, junto com o Preto Velho, e aí, cadê a galera? Não aparecia. Porque eles tinham medo. Medo era o quê? Das verdades. Então, assim, é muito bonito quando as pessoas olham para você e falam um monte de coisa bonita para você. Eu prefiro que as pessoas falem os meus erros para que eu possa entender os meus erros e falar, cara, realmente eu posso mudar isso, do que ficar sendo alimentado por um ego de uma pessoa que quer, uma entidade que quer que eu vá trabalhar na casa e ajudá-los. A maldição, novamente, ela existe. Porque eles são muito ligados a um conceito de que se você quer ajuda, eu vou te ajudar, mas você vai ter que ficar dependente disso. Todas as pessoas que eu conheci e que realmente saíram de um centro de Umbanda, eles se deram mal, porque vem essa energia para cima de uma forma de cobrança. Eles estão certos em certos aspectos, porque é muito chato, por exemplo, no meu caso, já aconteceu de eu tratar uma pessoa de uma enfermidade, a pessoa falar, cara, eu vou te pagar amanhã, esqueci o dinheiro. Não me pagou até hoje, quer dizer, estou há 5 anos esperando o pagamento e o cara sumiu. O que eu penso? Nunca mais eu vou te ajudar, cara. Nunca mais. Porque tem gente que merece, você não merece mais a minha ajuda. No centro é a mesma coisa. Se você não for lá, não conversar com eles e não falar, cara, eu tô com outros projetos na vida, eu agradeço e tudo mais, simplesmente virar as costas e sumir, você vai ser o mal agradecido. E aí é que fica a critério dos caras falar, meu, eu não vou te ajudar mais. Então isso acontece, muitos médiums podem confirmar isso, tá? Não evitem centro de Umbanda por causa disso. Simplesmente entendam que isso acontece aqui no Brasil, mas também acontece na África, tá? Se você virar as costas para um rito africano, você tá lascado. Juro para vocês, tá lascado. Vamos lá. Larissa Aparecida.
Oi, Spook. Minha pergunta é a seguinte: se você teoricamente mudasse para um apartamento com muitas pessoas, ultra, mega, hiper ruim, no seguinte termo, teoricamente, tivesse assassinos, pessoas extremamente ruins, o que aconteceria com essa carga energética enorme? O número de universitários aumentaria para prevenir isso? Eu sei que você nunca faria isso, estou querendo saber para ver até onde vai a força negativa dos outros, que os outros nos afeta. O único lugar que eu imagino que seria assim seria uma prisão. Mas então, Larissa, se meu apartamento tivesse morado, sei lá, assassinos, drogados, viciados e tudo mais, seria um mar incrível para poder filmar para vocês possíveis energias negativas. Brincadeiras à parte, obviamente, que eu não me submeteria a esse tipo de coisa, muito menos a Dani, tá? A Dani torna-se muito sensível ao todo e qualquer testando demo que eu faço. Então, quando a gente faz o testando demo aqui em casa, a Dani fica muito mal, dores de cabeça, passa mal. Vocês podem até perguntar para ela vai relatar para vocês. E o meu medo é a Lilo. A Lilo chegou a vomitar no dia seguinte que eu fiz um testando demo aqui em casa. Então, assim, se eu tiver com muita energia negativa aqui em casa, o que acontece? Todo mundo vai passar mal. Se você entra num apartamento que tem muita energia negativa, dificilmente uma pessoa que tem uma boa energia vai conseguir ficar, porque sabe, entende. Na hora que você entra, você olha e você fala, cara, eu não quero. Existe a ideia da correlação da energia, ou seja, se eu fosse um assassino e estivesse morando num apartamento onde um assassino morou, aquilo pode ser potencializado. Sobre a questão dos universitários, não. Os universitários, eles só existem mesmo, tá? Para gerar uma proteção no meu apartamento, para evitar com que as energias negativas de pessoas que me detestam, me odeiam, meus haters, venham para cima de mim. Então essas energias são diluídas, tá? Ou muitas vezes anuladas em grande maioria, tá? Outra coisa, quando eu trato as pessoas, tem muitos obsessores que ficam com raiva da gente e eles vêm cobrar. Então eles também seguram as pontas. Se eu falar, eu não quero mais tratar ninguém, o número dos meus universitários, ele vai diminuir com certeza, mas ele não vai aumentar. Imagina, quer dizer, eu vou morar numa prisão e eu vou ter 1 milhão de universitários, eu sou que nem o Roberto Carlos, né? Tem 1 milhão de amigos. 1 milhão de universitários ao meu lado para segurar as pontas de uma prisão. Não, eles vão falar, cara, limpa essa meleca e aí a gente vai ficar aqui com você. Geralmente são 5, 6 universitários que me acompanham, nada mais que isso, tá? De vez em quando é que eu chamo uns aqui para me ajudar a assistir uns vídeos e eles dão risada, fala, cara, eu tenho mais o que fazer, né? Mas de vez em quando eu puxo a orelha de um aqui e falo, vem cá, que legal! Mas ele não aumenta, eles não são anjos da guarda, eles só são pessoas que estão me protegendo. Eu não pergunto sobre eles, eu não tenho o que perguntar ou questionar sobre eles. Então muita gente pergunta, quem são? Eu não sei. De onde eles vêm? Eu não sei, porque eles vêm com uma finalidade e não para fazer talk show comigo, entendeu? Henrique Martini. Bom dia, Rodrigo. Nós nascemos com o nosso caráter definido ou ele é formado ao longo da vida? Essa é uma pergunta filosófica, não é mesmo, meu querido Henrique? É o seguinte, eu acredito muito que nós temos uma essência. Essa essência é determinada pela evolução da nossa consciência, da nossa sabedoria e da nossa inteligência perante quem nós somos. Uma pessoa de caráter, ela sabe desde o nascimento que roubar, retirar do outro, para o seu bel prazer, é ruim. Então a gente não faz isso. Pessoas que são inescrupulosas querem sempre mais e mais e mais. Elas nunca estão contentes com o que elas têm. Então elas sempre vão ver a tristeza do próximo, vamos dizer assim, a pobreza do próximo e vão se vangloriar disso. Eu acredito que caráter e educação elas são fatores de berço. Não podem ser comprados por dinheiro e a vida vai desafiando essas pessoas ao longo de sua existência e ela vai dizendo cada vez mais, eu não quero isso, não quero aquilo, isso não faz parte da minha índole, eu não faço isso, não roubo, não estou afim de política, não estou afim de entrar nesses universos que eu sei que vai ser toma lá da cá. Quer dizer, ela automaticamente já tem a consciência do que realmente é o certo desde o seu nascimento. A educação é a mesma coisa.
Eu conheço pessoas que têm muito poder aquisitivo e são extremamente mal educadas, são extremamente ignorantes, são pessoas que não têm nada na vida a não ser má educação e acham que todo mundo está lá para servi-las porque elas nasceram em berço esplêndido. Outro dia eu vi um vídeo no parlamento na Holanda do primeiro-ministro holandês, eu acho que era o primeiro-ministro holandês, se é que é assim que se determina, deixou cair sem querer café no chão. E ele não deixou as mulheres da faxina limparem. Ele pegou o esfregão e limpou o chão. Isso é educação, isso é caráter, isso é postura. Ou seja, eu sujei, eu vou limpar. E é verdade. Então eu acho que o caráter, ele já está intrínseco ao ser humano desde o seu nascimento. Mas a partir do momento que você é uma pessoa que já tem isso de longas e longas vidas. Ou seja, você descobre realmente o que é a vida, o que é respeitar o próximo, o que é honrar o próximo, o que é respeitar e honrar o seu planeta. Isso para mim é caráter, tá? Então, mas vamos lá. Tem uma gigante aqui. Ashley. Saudações, caros amigos e toda a família Spook Houses. Salve. Caro amigo Rodrigo, aqui é o Sérgio Lopes, 37 anos, falo de uma pacata cidade chamada Bauru. E estou com muito interesse em experimentar e aprender o Reiki para ajudar pessoas. Então, nada melhor como extrair informações de quem sabe do assunto. Como você possui mestrado em Reiki? Sim. Lá vai a pergunta. Pérola, espero que chegue até você essa pergunta. Surgiu uma dúvida. Antes, quero dizer que o canal tem me ajudado muito, estou caminhando, meu discernimento cresceu. Então, tipo assim, se a pessoa estiver naturalmente com certas presenças que o acompanham, tais como obsessores e outras criaturas, e desconfiar, pois surgem então alguns problemas anormais de saúde, tais como insuficiência respiratória, estresse elevado, entre outros, e a pessoa resolve procurar logo de cara um mestre Reiki para lhe ajudar. Fazendo assim algumas sessões dessa técnica japonesa, poderiam então os benefícios do tratamento de Reiki ajudar a sanar o problema ou não. Se o Reiki pode ajudar uma pessoa nos problemas físicos e espirituais com algumas sessões, pode ele afastar os males aqui citados se a pessoa estiver sendo acompanhada de obsessores e bestiais, ou poderia complicar ainda mais a situação. Qual a sua definição? Muito bem, Sérgio, mas estava escrito Ashley aqui, mas beleza. Sérgio, eu vou te explicar. Eu fiz mestrado em Reiki. Tem muita gente que fica, os certificados do Tio Spook são todos falsos. Dá uma vontade de enfiar a bolacha na cabeça dessas pessoas. Eu fiz o Reiki tradicional Dentô, eu fiz o Karuna, eu fiz o xamânico, eu fiz a Teramai, ou Terramai, tá? E o tradicional pelo Sr. Mikao Usui, eu fiz o mestrado e, obviamente, certificado para licenciar sob a mesma técnica que a Dione Stern, a canadense, que foi um alicerce muito grande do Reiki aqui nas Américas, ela ensina. Então eu recebi a linhagem dela e eu posso utilizar para iniciar qualquer pessoa dentro dessa técnica. Se você me perguntar, Sérgio, você já usou Reiki? Eu vou te falar nunca. Nunca. Por quê? Quando eu estava fazendo meu mestrado em Reiki, eu estava numa sala de aula com alguns terapeutas e eu estava aplicando, e eu não me senti muito bem. E aí eu vi uma presença do lado da pessoa que estava na maca e eu estava fazendo a aplicabilidade do Reiki com as posturas das mãos, né? E eu escutei a pessoa, essa entidade, dizendo, e aí, você tem certeza que é isso que você quer? Cara, não é pra você. Eu juro, aconteceu de verdade. E eu falei, cara, eu queria aprender essa técnica. E eu fui até o final, aprendi, mas eu nunca apliquei. Por quê? Quando você toca numa pessoa, Sérgio, assim, uma coisa é usar uma técnica que você fica a 1 metro, 2 metros, 3 metros da pessoa. É a técnica que eu utilizo. Por quê? Porque eu evito o contato físico com ela, eu não adentro o corpo de energia dela só com a minha presença, e eu consigo expurgar tudo de todas as camadas, seja lentamente ou fazendo que nem descascar uma cebola, até o seu núcleo. O que eu vou tirando? Miasmas, obsessores,
tudo que está no seu corpo de energia, as formas de pensamento, até entrar nos seus pontos e dos pontos aos órgãos. Esse é o procedimento mais seguro, mais assertivo a ser feito. Quando você aplica o reiki, você toca na pessoa. E quando eu estava com um monge que me iniciou nessa técnica, ele olhou e falou, cara, o reiki, a única finalidade que ele tem, de acordo com a tradição, quando você toca numa pessoa, a pessoa se sente amada, se sente admirada. É um carinho que você faz à pessoa. E isso ativa um poder chamado autocura. Esse poder de autocura do indivíduo faz com que ele se cure mais rápido do que ele iria naturalmente se curar. Então, quando você faz esse processo, você está fazendo com que ele se cure pela sua benevolência, pelo seu amor, pela sua forma de querer ajudar. E, infelizmente, Sérgio, você absorve as melecas do corpo de energia dele. O Sr. Mikao Usui, ele morreu com um tumor gigantesco na garganta. Geralmente, os reikianos, eles possuem um único ponto para absorver a energia. A técnica que eu trabalho são 5 a 6 pontos que eu utilizo, então eu viro um reator de energia. O reikiano, alguns reikianos não têm a prática de se purificar. Então, existem uns rituais necessários para se autopurificar e retirar essas melecas. Mas às vezes eles atendem 10 pessoas num dia, chegam em casa exaustos e vão dormir. Então aquelas melecas ficam comendo ele por dentro. Todos os reikianos passam por esses problemas de saúde. A grande maioria acaba sofrendo muito por enfermidades. Outros têm outras técnicas que complementam e que ajudam eles a serem mais purificados. Mas, em sua maioria, os reikianos não sabem aplicar as técnicas, não sabem respeitar os seus limites. A Diane Stern, ela atende poucas pessoas, porque ela sabe o risco que ela corre, ela sabe as limitações dela. Então, assim, você como reikiano está num processo muito complicado, porque vocês vão absorver tanta porcaria das pessoas que é capaz que a doença dessas pessoas se materialize em vocês, tá? De novo, ela é uma técnica que ficou fechada ao longo de muitos anos, tem muitas histórias sobre ela, tá? Dizem que o Sr. Mikao Usui pegou no Tibete essa técnica que era dos tibetanos, tá? Porque quando ele sai do Japão, ele vai para os Estados Unidos estudar teologia e volta para o Japão, ele para no Oriente, ele para em alguns povos do Oriente, e aí ele tem acesso a essa técnica somente em alguns povos do Oriente. Nos Estados Unidos ele não conseguiu a resposta para suas perguntas, então ele vai ter as suas respostas no Oriente. Então assim, é uma técnica que ficou fechada para um povo seletivo. Na hora que ele abre isso para o mundo, ao meu ver, ainda não estava preparado para uma coisa desse tipo. Mas é aquela coisa, eu quero ter uma arma em casa, se eu vou disparar ou não, é outra história, ok? Então assim, eu particularmente, nunca usei o reiki, foi simplesmente para ter a iniciação, para fazer uma educação espiritual, para aprender uma técnica, mas que eu nunca utilizei, tá? É um plus que eu tenho. Poderia até fazer o Honsha Zeishonei, fazer o Daikomyo, fazer todos aqueles símbolos para poder me ajudar, mas não iria, porque eu não me identifiquei, mas eu fiz. Então, aqueles que duvidam que o tio Spook realmente passou por isso, engulam essa resposta. João Vitor Tedeschi. Tio Rodrigo, tia Dani. Meu nome é João Vitor, tenho 14 aninhos. Tenho uma pergunta. O modo como alguém dorme pode afetar o seu fluxo de energia? Pode, João. É engraçado isso, né? Mas pode. Eu sempre, desde a minha, 7ª série, escutava de alguns professores sobre a maneira correta de dormir. Estranho isso na escola, né? Mas é verdade. Existe sim uma maneira correta da gente poder descansar. E assim, a melhor maneira que você tem que aprender é com ortopedistas, com pessoas que tenham conhecimento sobre a coluna que você possui. Para evitar escoliose, lordose, para evitar problemas sérios de coluna, existem posturas específicas e colchões específicos. Quando você realmente acerta a posição para dormir, alguns falam que é de lado, outros falam que é com um travesseiro atravessado na região da cintura, tem milhões aí de teorias, tá?
Mas os ortopedistas podem ser muito mais claros para você do que eu. Eu sempre vi que a melhor posição era de lado, porque você respeitava a sua coluna, e essa sua coluna, obviamente, está ligada a milhões de pontos de energia. Então, se você dorme de mau jeito, isso afeta não somente os pontos de energia, mas também afetam seus órgãos, você vai ficar com dor nas costas o dia inteiro. É muito ruim sentir dor. Então, assim, a melhor coisa que tem é pegar estudos de ortopedistas e ver qual é a melhor maneira que você se adequa a isso. Lilith Fair. Boa noite, Rodrigo. Eu só trabalho há pouco tempo, porém já estou viciada. Parabéns, muita força, luz e saúde a você para que possa continuar sua missão. Rodrigo, me diz o que seria uma pessoa selada. Selada é a quem faz montaria a cavalo, que daí você bota a sela, ela sobe em cima, ela fica selada. Eu não sei o que é uma pessoa selada. Eu não sei, eu acho que poderia estar relacionada àquela pessoa que tem o corpo fechado e o corpo aberto. O que é uma total idiotice do ser humano, tá? Quando você vai naqueles centros espíritas, eu vou fechar o seu corpo, custa rapidinho R$1.000, ok? Você paga, ele fecha seu corpo, né? E ele te convence que você está com o corpo fechado, só que não existe isso. Os seus pontos de energia, eles se correlacionam não somente com o seu corpo físico, mental, emocional, mas com tudo que está ao seu redor. É natural isso, ele está aberto, ele existe, tá? Então ele se correlaciona com tudo. Se você diz estar com o corpo fechado, ele não vai receber mais energia do mundo físico, pelo que nós chamamos de prana, energy, ruá, maná, o sopro da vida, não é mesmo? Que é essa energia que nos rodeia. Então, seu ponto de energia não absorve mais essa energia, você adoece, porque o seu órgão também precisa de energia espiritual, da mesma maneira que precisa de energia física para se correlacionar. E aí o que acontece? Você morre. Não tem nexo. Isso que eu estou passando para vocês é um estudo de bioenergia, de princípios de acupuntura chinesa, de princípios básicos de existência do ser humano. O seu corpo de energia se alimenta de energia do mundo espiritual, da mesma maneira que os seus órgãos também precisam dessa energia como uma força para continuar existindo. Chamamos de energia vital. A energia espiritual, mas a energia física do alimento. Não tem nexo. Tá? Então, assim, se alguém falar, vou fechar o seu corpo, dê risada, porque isso é muito crendice popular, isso é muita coisa de mãe de santo, é coisa de pessoas que tentam achar uma maneira de tirar dinheiro de vocês. Tami Maiara. Olá, boa tarde, tio Spook, me chamo Tamires, tenho 16 aninhos. Recentemente fui convidada por um grupo de amigos para jogar o jogo do copo. Gostaria de saber se por acaso jogar esse jogo ele pode me prejudicar em alguma coisa. Não, Tami, vai lá. Usa lá um copo, de repente os fantasmas te servem até Dolly para você tomar. De novo, né? É a mesma coisa, a gente tem centenas de vídeos no canal. Tami, assim, eu fiz dezenas de vídeos no meu canal falando para todo mundo. Não façam tabuleiro Ouija, não façam brincadeira do copo, brincadeira do compasso, não brinquem disso, ok? Daqui a pouco eu tô bloqueando até o jogo da Eliana, porque, né? Mas assim, gente, não façam esse tipo de coisa, ok? Pra que vocês querem brincar com o mundo espiritual? Vocês não têm videogame em casa? Vai jogar videogame, cara, vai jogar um Call of Duty, vai jogar aqui o World of Warcraft, vai jogar o Tom Clancy The Division, que é muito legal, vai jogar videogame, vai brincar de bola na rua, vai jogar taco com os amigos, vai viver a tua vida e deixem os espíritos onde eles têm que ficar. Que mania é essa de ficar cutucando o mundo espiritual? Ainda tem 16 anos, quer dizer, cara, de novo, o que eu recebo de e-mail por dia de pessoas, tio Spook, eu preciso falar com meu avô, que se foi, você tem o telefone dele aí do mundo espiritual? Teve um cara que teve a pachorra de me mandar, tio Spook, faz um tabuleiro Ouija pra saber por que meu cachorro me abandonou. Como assim? Meu cachorro morreu e eu queria saber o porquê que ele morreu. E eu vou jogar tabuleiro Ouija com o cachorro, né? Au, 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 au. Que ridículo! Sabe? Que vontade de pegar ele e falar,
né? Mas, de novo, fiquem longe dessas brincadeiras. Não é nem porque o tabuleiro Ouija não funciona, não é nem esse critério. É aquela coisa que eu sempre falei para vocês. Quando a gente olha para o abismo olha para a gente. Então, se você vai ficar imerso a essas questões espirituais, o mundo espiritual vai voltar para você. Então você vai querer ficar desafiando os obsessores vão aparecer do teu lado e dizendo, pô, sua energia mental me atraiu, a sua curiosidade me atraiu. E aí depois vai ficar mandando e-mail com 16 aninhos, tio Spook, limpa minha casa, tio Spook, por favor, me ajuda. O tio Spook só ajuda realmente a partir da relação de troca, ou seja, eu cobro para fazer essa limpeza. Então, criança, assim, se você não é responsável pelos seus atos, eu sinto muito, não faça. Não assuma, não crie responsabilidade sobre um mundo que você desconhece, ok? Fique longe. Não é fique longe das drogas, é fique longe do tabuleiro Ouija ou da brincadeira do copo, entendeu? Vai brincar de brincadeira do Guaraná Dolly, sei lá, cara. Na minha época as coisas eram tão mais tranquilas, a gente não tinha essas coisas, a gente buscava se divertir de outra maneira. Por favor, fiquem longe disso, tá bom? É sério. De vez em quando cansa essas coisas, mas... é isso, tá? 50 minutinhos de vídeo, deu, ufa. Eu espero que vocês tenham entendido o recado de coração. Assistam mais aos meus vídeos, tem tanta coisa legal, tanta coisa boa que foi colocada no canal. Sabe, aprendam mais, parem de ficar falando, eu sou médium, eu sou claro e evidente. Vocês não são nada. Eu postei mais de 10 vídeos na playlist de mediunidade que eu acho que ninguém viu. Assista, que lá tem explicação o que é médium, de onde vem essa palavra, como que você realmente se torna um médium, tá tudo lá. Tudo. E parem de ficar repetindo coisas, parem de ser papagaio dos outros, né? Todo mundo fala que nós nascemos médium. Você não nasceu médium nada, você nasceu um ser humano de corpo físico para existir no mundo material, tá? Essa é a primeira coisa. Espiritualidade é uma opção, se você quer ou não desenvolver. Então você não nasceu médium, você tem que desenvolver a mediunidade. Por favor. E os recadinhos de praxe, tá? Todos aqueles que querem tratamentos, querem passar por uma limpeza de casas ou a limpeza do corpo de energia, estão passando por doenças sérias e querem um tratamento, devem encaminhar para o limpezadecasas@gmail.com, só para esse e-mail, tá? E se vocês querem um dos universitários que nós temos aqui, né, de cristal, não espiritual, né? Canecas, medalhinhas de São Bento, somente pelo casasassombradas.com.br. A Dani atende vocês, tá? Tem muita coisinha legal, isso ajuda a nós de montão. E é isso, recadinhos de praxe. Vejo vocês então no próximo Respondendo os Scribes. E bons sustos a todos nós.